Nos séculos XIV e XV, a peste negra afetou diretamente o mundo medieval, não apenas em termos de estrutura econômica, mas também do imaginário, algo que a gente pode ver em grandes obras do período da literatura e das artes e outros campos. E hoje, 600 anos depois, o que esperar do mundo pós-coronavírus? De que forma você, que trabalha com a literatura fantástica, seja na literatura, em RPG, quadrinhos, games e outros campos, pode esperar das tendências para esse mundo? E aí, tudo fantástico com você? Nesse vídeo aqui eu vou fazer um exercício de futurologia para poder apontar possíveis tendências que a literatura fantástica vai seguir nesse mundo pós-coronavírus, né? Porque sim, como eu já falei em vídeos anteriores, o ser humano é sempre o mesmo. E assim, o que a gente vai ver é que quando o mundo, a sociedade no geral, passa por situações de estresse, isso acaba impregnando na psique do imaginário de uma época e que é sempre captada pelos criadores, por artistas e tudo mais, né? Para isso é que serve a literatura, para isso que serve as outras artes, para dar forma às expressões e ansiedades de sua época. E esse impacto direto da Idade Média sobre o imaginário medieval, a gente pode ver em diferentes obras. Por exemplo, a gente pode ver isso em Petrarco, a gente pode ver isso, por exemplo, no Decameron do Boccaccio, ou ainda nos Contos da Cantuária do Geoffrey Chaucer, tudo obras em que você vê nitidamente a peste negra como um dos elementos centrais das narrativas. E isso a gente já pode ver também representado em grandes obras do período no campo das artes da pintura, como por exemplo nas pinturas de Conrad Witz de 1440, de Bernard Nottke em 1463, e no caso da pintura desses nomes que eu falei, a gente vê a exploração da temática que surgiu nessa época da dança macabra, ou seja, da inevitabilidade da morte, representada sempre em esqueletos levando os vivos que sucumbiram da peste negra, por exemplo, para os seus túmulos. E aí você vê toda essa mistura dos representantes das classes sociais da Idade Média, né? Você vê pobre, você vê membros do clero, ou se você vê nobres, todos, nenhum acaba escapando da morte. Algo que a gente vê até mesmo, por exemplo, nos dias de hoje, no caso do coronavírus. O vírus não escolhe grupos sociais, não escolhe classe social. Por exemplo, a gente pode ver que o presidente do Santander acabou morrendo em Portugal, vítima do coronavírus. Nesse momento mesmo que eu estou gravando o vídeo, se descobre que o presidente do Senado no Brasil também deu positivo para coronavírus. Então, você vê que não é uma questão que se liga a classes sociais de isolamento. O contágio desse inimigo invisível vem para todos. E aí, nesse ponto, a gente chega no tema do vídeo, de que forma que a literatura fantástica pode apontar para isso. Porque não tenha dúvida, vai causar um impacto sobre isso, principalmente numa geração, no caso dos mais jovens, que é uma geração que não está acostumada a ouvir não. É uma geração que ela sempre teve tudo que quis, sempre teve acesso a tudo, e por isso mesmo, por ter acesso a tudo e por ter crescido sem maiores restrições, ela acaba sendo mais impactada por uma situação em que ela se vê tolhida dos seus movimentos e, ao mesmo tempo, se vê bombardeada por várias informações, lógico que também bastante manipulados pela mídia, para poder justamente manter o clima de tensão, porque tensão vende, né? Então, é por isso que há de se esperar que os criadores de literatura fantástica, que trabalham com fantástica em geral, saibam capturar isso e dar forma às novas ansiedades do século XXI. Lembrando que o que eu estou fazendo aqui é algo que, por exemplo, eu já tinha apontado em relação a ascensão das distopias no ano de 2016. Como é que foi isso? Se você procurar aí, por exemplo, no Google, se você digitar Fantasticursos Trump, você vai cair num post que eu fiz, o primeiro post do blog Fantasticursos, onde eu falo que eu fiz o post no dia que o Trump se elegeu presidente, eu disse que haveria de se observar um crescimento de obras distópicas, de valorização da literatura de distopia. E acabou que não deu outra. Na semana seguinte que eu escrevi esse post, a Amazon ficou sem o estoque, pela primeira vez na história, ficou sem o estoque da obra 1984 de George Orwell, que voltou para o topo da lista dos mais vendidos. Ou seja, por quê? Porque eu já estava observando ali uma tendência
tendência do mundo à direita que acabou que foi se concretizando e se disseminando nos anos seguintes, inclusive no Brasil. Por quê? Porque é isso que a literatura fantástica faz. Se você tiver um olhar mais observador e, como eu falei, observar que tudo é ciclo, você consegue usar o fantástico como uma ferramenta de entender o mundo em que vivemos e também os rumos do amanhã. Nesse caso aqui também, o que eu prevejo a partir do mundo do coronavírus? Para você ficar atento. Então, o que eu vejo? Eu vejo uma tendência, obviamente, de obras que vão apontar também para a ameaça invisível dos vírus. Então, vai ter muita obra de epidemia. E quando eu estou falando aqui de epidemia, dessa ameaça, a gente vai ver o quê? A gente vai ter um pouco mais de esquecimento de obras ligadas à distopia e vamos ter mais obras ligadas a mundos pós-apocalípticos. Quando eu estou falando aqui de mundo pós-apocalípticos, já falei isso já em outros vídeos. Lembre-se, em obras distópicas, o que você tem é o confronto do indivíduo contra o sistema. Normalmente o sistema oprime o indivíduo para que ele se conforme às regras do sistema, né? Então, a distopia é indivíduo contra o sistema. Enquanto em obras de pós-apocalípticas, o que você tem é o indivíduo contra outro indivíduo. O que está em jogo é questões de humanidade. É a deterioração que acontece em situações de decadência de uma sociedade nas relações humanas. Ou seja, os verniz de civilização que nós temos cai quando a sociedade se encontra em situação de estresse. É só você olhar aí os supermercados, o povo comprando 20 álcool gels aí, não deixando nada para o próximo, para você ver isso. Então, nesse caso, a gente está diante de um cenário de pós-apocalíptico, né? Ou seja, é a relação que está em jogo. O The Walking Dead é sobre isso. É sobre relações humanas deterioradas em situações de estresse. Então eu prevejo um aumento, uma valorização de obras pós-apocalípticas nessa tendência, não necessariamente guerra nuclear e tudo mais. Outra coisa também, ainda falando nesse campo, é justamente como os escritores podem capturar essa questão dessa angústia provocada por um inimigo invisível, porque isso também é algo muito ser notado. O ser humano tem tendência a sempre colocar a culpa em outro. Sempre a tendência, você é mais fácil de digerir alguma situação quando você encontra o inimigo a ser nomeado, a ser corporificado. No caso, por exemplo, quando a gente está diante de enchentes e tudo mais, logo as pessoas falam que é por causa dos governos capitalistas, que por conta da poluição provoca alterações no planeta e tal. E no caso do vírus, exatamente quem a gente vai culpar? Então essa angústia de você não poder seguir essa tendência natural do ser humano de culpar alguém, né? Isso sempre foi assim, acaba provocando uma ruptura na psique que você não consegue botar para fora essa dor que você tem, e isso causa boa matéria-prima para escritores e escritoras. Então, nesse ponto, questões que abordam o perigo desse inimigo invisível, que abordam essas questões que acabam fomentando depressão, ansiedade, é uma boa temática para escritores e escritoras. Não apenas diretamente de ficção científica, mas também do gótico, também do horror, da weird fiction e também, quem sabe, também da fantasia, né? Sempre dá uma maneira de inserir isso também na fantasia. Então, nesse ponto, é importante a gente ficar ciente dessas questões dos inimigos. Já falei isso também, eu falo isso em detalhes lá no curso O que o Monstro Mostra, são os monstros do século XXI, né? E aí, é preciso se observar o impacto desse monstro invisível, aqui é um outro monstro, que é o impacto que você não consegue nomear do coronavírus, né? E de vírus e epidemias em geral. Então, para isso, fica atento para essa tendência, ou seja, de mundos pós-apocalípticos e também dessas angústias provocadas no self, na alma, na psique de uma criatura, de uma situação que você não consegue nomear, e por isso acaba te provocando sensações diversas, né? E como eu estou falando que certas preocupações e temáticas acabam se repetindo ao longo da história da humanidade, fica a dica para você aproveitar e baixar aí embaixo o infográfico gratuito que o Fantastic Cursos preparou para você,
saber sobre a história do fantástico, desde Gilgamesh até os dias de hoje. Qual foi esse processo de desenvolvimento da fantasia, do gótico e da ficção científica através dos séculos? Também eu quero saber a sua opinião, quais temáticas, quais tendências você acha que vão aparecer depois aí de passar essa epidemia de coronavírus e que, de novo, se liga, que vai causar alterações no imaginário do século XXI. Quais são as dicas? O que você aposta aí para ser explorado pelo cinema, por RPG, por quadrinhos, pela literatura? Então coloca aí embaixo, desde já agradeço pelo seu comentário, muito obrigado pela sua presença e até a próxima.